Relaxa, mulher. Você já sentiu que não consegue desligar? Muitas vezes você quer descansar, mas parece que a sua mente não te permite desfrutar do tempo de descanso. Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, e nós hoje vamos falar sobre como você pode desligar esse modo sobreviver. E hoje nós vamos falar sobre um sabotador que causa um estrago enorme na nossa vida emocional e até mesmo na vida relacional, que é o hipervigilante. Se esse assunto te interessa e você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve agora, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e bora lá ver o que esse sabotador pode fazer na sua mente, na sua vida. Você já sentiu aquela sensação de que se as coisas estão calmas demais é porque tem algo errado? Então, é porque a tempestade está vindo? Parece que quando tudo está dando certo, alguma coisa de ruim tem que acontecer para estragar. É o hipervigilante em ação. Tem alguns pensamentos comuns das pessoas que têm esse sabotador em evidência. Esse sabotador, ele te coloca num modo de alerta constante, no modo sobrevivência, sempre esperando o pior. Na cabeça de quem está sendo guiada pelo sabotador hipervigilante, parece que sempre vai acontecer algo ruim. E alguns pensamentos comuns são: é melhor eu estar preparada para algo ruim do que ser pega de surpresa. Algo ruim vai acontecer, é só uma questão de tempo, então eu já tenho que me preparar para o pior. Eu não posso baixar minha guarda. Outro pensamento: eu não mereço ter paz. E aqui entra uma coisa muito comum nas crenças religiosas que nós formamos, que é: se tem luta, é porque a gente está fazendo aquilo que Deus quer. Se não tem luta, é porque o inimigo está assim, ó, aplaudindo você, porque você está fazendo tudo que ele quer, então não tem luta. Quantos cristãos eu vejo sofrendo ataques do hipervigilante porque são apegados a essa crença de que estar em luta, estar em guerra, acontecer coisas ruins é sinônimo de que Deus está se agradando e o inimigo não está se agradando. Não dá pra gente mensurar as coisas dessa forma, né? Bom, tem alguns comportamentos também que são típicos do hipervigilante, eu quero colocar aqui para ti. Primeiro, dificuldade de descansar e de confiar. Essas pessoas, elas são aquelas típicas ansiosas. O hipervigilante é o típico ansioso. Essas pessoas têm dificuldade de confiar em Deus, de confiar nas promessas de Deus, de desligar a mente, de descansar, de sair de férias, de tirar um dia de folga, de fazer algo prazeroso, algo que seja um passeio. Elas ficam se cobrando o tempo inteiro, achando que elas não estão sendo produtivas. O hipervigilante tem essa também hipervigilância com os filhos, com o marido, com o trabalho, com as finanças, com a saúde. Tem que estar sempre procurando uma preocupação, algo para se preocupar. Cria cenários mentais catastróficos. E existem algumas mentiras que o hipervigilante conta para você acreditar e continuar agarradinha nele. Vamos lá. Se eu relaxar, tudo vai desmoronar. Preocupação é uma forma de cuidado. Então, se eu sou preocupada, ai, como eu sou responsável, como eu sou cuidadosa com os meus filhos porque eu sou preocupada. Ai, como eu sou preocupada com meu marido, é um sinônimo de amor. Estar ansiosa me protege. Uma mentira que ele te conta. Sofrer por antecedência me prepara para evitar problemas. Mentira também. Porque você pode ser lembrada pela sua mente: olha, você precisa se organizar, você se organiza, se prepara e tá ok. Mas não te deixar ligada sempre no modo alerta, perdendo o sono, perdendo a fome ou ganhando apetite, enfim, porque achando que isso vai resolver alguma coisa.
E alguns sentimentos comuns de pessoas assim é a ansiedade, insegurança, exaustão, culpa e sensação de ameaça iminente, que eu diria que é uma angústia. Muitas pessoas, às vezes, até no consultório, relatam: eu tô sentindo uma angústia aqui, eu não sei o que é, um aperto no peito. Pode ser que o seu sabotador seja o hipervigilante. Então vamos lá. Esse sabotador costuma surgir em quem passou por situações de perigo, de dor ou de rejeição repentina. Situações que na sua infância ou na adolescência veio repentina. E isso fez com que o teu cérebro registrasse que estar em vigilância, estar atento, preocupado é um modo de sobrevivência, uma maneira de te proteger. Só que agora você é um adulto, uma adulta, uma mulher adulta e não precisa mais estar ligada nesse modo de sobrevivência. Eu já atendi muitas mulheres que diziam que não podiam relaxar, que não podiam ter um dia de folga porque estavam se cobrando que algo errado ia acontecer. Se elas não revisassem inúmeras vezes o filho à noite, algo ruim ia acontecer. Então elas estavam com a mente sempre ligada nesse modo de sobrevivência. Checava o celular várias vezes, ligava várias vezes para o filho ou para o marido que está fora de casa, sempre pensando na pior das notícias. A Bíblia não ignora a ansiedade, mas a Bíblia nos mostra como o cuidado de Deus é real na nossa vida e pode sim combater esse excesso de ansiedade. Abre parênteses aqui, a ansiedade não é uma emoção que tem que ser extinguida da nossa vida. Nós precisamos de ansiedade assim como todas as outras emoções. Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso. Mas nós precisamos cuidar sempre a dosagem dessa ansiedade. Uma ansiedade que nos paralisa, que nos sobrecarrega emocionalmente, que nos causa exaustão, não é saudável. Então a Bíblia fala, lá em Filipenses 4, 6 e 7, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, apresentar a Deus os nossos pedidos, e a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. O hipervigilante é o sabotador que tira completamente a nossa paz. Ele quer roubar a nossa paz. E a Bíblia fala uma história, lá em Marcos 4, dos discípulos de Jesus que estavam com ele no barco e de repente sobreveio uma tempestade. E Jesus estava onde? Dormindo. Os discípulos ficaram apavorados, aterrorizados, porque Jesus dormia no meio da tempestade. Então eles vão lá, acordam Jesus, ele estava em pânico, porque eles estavam num risco iminente. Mas Jesus questiona eles: por que vocês estão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Nós precisamos entender que, como essa história aqui, que a nossa vida, quando nós temos Jesus está lá no nosso barco. Ele está no nosso barco. E as Escrituras nos asseguram que quando Ele está no nosso barco, nada que não seja da sua vontade, nenhum mal pode acontecer a ponto de destruir a nossa vida, destruir a nossa fé, destruir a nossa paz interior. Ainda que nós passemos por tempestades, tribulações, angústias, lá em Romanos 8 diz que nós podemos passar por fome, por nudez, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. E nós precisamos alimentar nossa mente com esse tipo de conteúdo, de palavra, de promessa, para que o nosso coração possa confiar. A Bíblia também fala que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se tem louvor, se tem virtude, nisso nós devemos ocupar o nosso pensamento. O hipervigilante, ele tem a tendência a procurar notícias, tragédias, coisas ruins, mas nós devemos fazer o caminho inverso, encher a nossa mente daquilo que é bom, puro, amável, que tem louvor, que tem virtude. Faz sentido, mulheres, para ti? Então, essa mulher que é ligada no hipervigilante, ela não relaxa, não desfruta com os filhos, ela sempre está esperando algo dar errado, com o marido, nas finanças, e ela vive dizendo: tá tudo bom demais, algo vai acontecer. Olha, tá tudo bom demais, eu acho que eu não tô orando o suficiente, porque tem alguma coisa errada.
Mas o que eu quero te trazer nesse vídeo hoje é que você precisa descansar. Você precisa aprender a desligar esse modo sobrevivência e ativar o seu modo fé. Descansar. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Dormir é descanso. Descansar é espiritual. Descansar é uma dádiva de Deus, é um princípio de Deus para a saúde do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito também. Então você precisa praticar isso. E eu quero aqui te falar 5 passos, 5 atitudes que você pode ainda hoje colocar em prática para desligar a voz do hipervigilante. Vamos lá? Primeira delas é: reconheça os sinais de alerta falso, porque tudo que vem da voz dos sabotadores é falso, é mentiroso. Pergunte a si mesmo: isso realmente está acontecendo ou é a minha cabeça projetando uma coisa ruim? Mas pergunte com sinceridade e traga fatos concretos para te comprovar se é real ou se é virtual, é do seu pensamento. Segundo, ore a verdade, não o medo. Não fique orando sobre o seu medo, sobre as coisas que você não quer ver, mas ore declarando a verdade, a palavra de Deus em confiança. A Bíblia diz que se nós tivermos fé, e a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, nós tivermos fé, nós vamos dizer a um monte: levanta-te, ergue-te daqui e lança-te no mar. Só que o problema é que muitas vezes nós estamos mais falando dos montes, falando dos problemas, das montanhas da vida, do que falando para as montanhas da vida. Então, quando você for orar, às vezes você fica falando: eu tenho medo disso, eu tenho esse problema, você vai falar: sobre a minha casa, eu declaro a vida de Deus. Sobre o meu casamento, eu declaro, Senhor, a tua aliança de fidelidade. Sobre a minha saúde, eu declaro a saúde do Senhor sobre mim, a cura física. Você vai declarar as verdades sobre os problemas, não vai declarar os problemas diante de Deus. Entendeu? Terceiro ponto: abrace o descanso como parte da sua disciplina espiritual, da sua fé. Eu preciso descansar para me manter bem, e isso agrada a Deus, e isso é um dom de Deus, isso é espiritual. Quarto, pratique respiração, pratique a gratidão. Quando você for orar, que você for tirar alguns minutos ou horas no dia para ler a palavra, para meditar na palavra, pratique a respiração. Quem sabe eu faço um vídeo também só te ensinando a respirar do jeito certo. Respire lentamente, calmamente. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Coloca um louvor, te concentra nesse movimento da respiração para você aprender a relaxar o seu coração. E quinto lugar, declare a palavra com autoridade sobre a sua vida. Salmo 4:8, deito e durmo em paz, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E assim você vai estudando tudo que a palavra de Deus tem sobre como você vencer a ansiedade. Você vai declarando essas verdades diariamente e você vai estar liberta da voz do hipervigilante. Fez sentido para ti esse vídeo? Espero que tenha te ajudado. E se te ajudou, já compartilha com outras mulheres também para poder abençoar outras vidas. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse.